Olá, meu nome é Ana Paula Guarani, eu sou a professora que vai trabalhar com vocês no eixo Equidade da Socioeducação, a disciplina Compromissos e Responsabilidades no Serviço Público. Mas antes de começarmos a conversar sobre essa temática, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional e acadêmica. Eu sou pós-graduada em gestão públicas e gestão de crises e conflitos nas organizações públicas e privadas. Também sou assistente social, sou advogada, tecnóloga em processamento de dados e atuo há 23 anos na administração pública e há 22 anos só na Prefeitura do Rio de Janeiro. Além disso, tenho outra frente de trabalho que dá suporte aos 19 conselhos tutelares no município do Rio de Janeiro, que é o suporte administrativo e financeiro e suporte técnico também. E atua com uma outra frente, que é a coordenação de políticas sobre drogas, que atuamos com 3 eixos, que é a gestão de políticas sobre drogas, tem a parte da prevenção e tem a parte da reinserção social. Todo esse trabalho que nós fazemos, na nossa coordenação, ele é estritamente vinculado à gestão da educação, porque a gente entende que no trabalho de prevenção é que a gente consegue atingir um êxito, né, e evitar que se chegue num nível maior, numa complexidade maior das outras políticas públicas. Bem, feita essa apresentação, então a gente vai começar a falar sobre o nosso tema, que é compromissos e responsabilidades no serviço público. Vamos começar o nosso estudo com uma inquietação. Vamos fazer uma reflexão, aproveitando todo o conteúdo que já foi tratado no curso até agora e o que nós vamos tratar hoje também aqui na nossa dinâmica. E vamos pensar o seguinte: por que o nome Novo Degase? Se o trabalho realizado continua focado na execução de medidas judiciais aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei, conforme previsto no ECA. A inquietação que fica no ar é qual é o objetivo de trabalho desse Degase, desse novo Degase. Ao final da aula, a gente retoma para poder trabalhar com esses elementos que nós vamos ver ao longo do nosso curso. Vamos então para o nosso processo teórico para entendermos a nossa pergunta inicial do porquê esse nome Novo Degase. Só que para a gente falar sobre compromissos e responsabilidades no serviço público, a gente tem que entender 2 conceitos primordiais, que não serão esgotados aqui, por óbvio, tamanha complexidade da temática, mas trata-se de entender o que é serviço público e quem é o servidor público. O serviço público no Brasil ele remonta a 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, que quando aqui chega não tinha nenhum tipo de suporte administrativo nem organizacional para receber toda a comitiva que veio junto com eles. Então foi a partir daí, com a transferência da corte demandando uma nova estrutura administrativa para o Rio de Janeiro, começa então a implementar serviços, como no caso a criação do Banco do Brasil, a criação da fábrica de pólvora, nós temos também a criação da Academia de Belas Artes, o Museu Nacional, o Jardim Botânico. Então todos esses serviços eles foram fomentados simplesmente somente quando chega a família real no Brasil. Em linhas gerais, o que a gente observa é que o serviço público ele começa a partir de 1808. Então, se a gente traçar uma linha imaginária como ponto de partida, 1808 até 2022, por óbvio que esse serviço público sofreu transformações, sofreu mudanças. Então, essa é a nossa primeira dica da característica do serviço público. Ele é mutável, mas ele é mutável em razão do momento histórico que ele está vivenciando, que ele está acompanhando. É chamado também de abordagem histórica pela perspectiva de análise de transformação do Estado. O que a gente observa com essa nomenclatura? Que ele é estritamente vinculado ao Estado democrático de direito que vivenciamos e à Constituição cidadã que norteia o serviço público que está sendo ofertado. É lógico que essas características elas vão ao encontro do que está previsto na Constituição, como eu acabei de falar, e eu posso citar alguns. É direcionado ao interesse coletivo, supre necessidade das pessoas, deve ser prestado pelo Estado ou pelos agentes que o Estado autoriza e tem que trazer benefícios aos seus usuários.
O que se propõe historicamente é pensar em como melhorar a prestação dos serviços públicos e como alcançar a satisfação do interesse público. O que a gente observa é que, com a promulgação da Lei 13.460 de 2017, que é conhecida como a Lei da Ouvidoria, mas na verdade ela dispõe sobre a defesa dos direitos dos usuários dos serviços na administração pública. Ela é uma forma de ampliar a participação social daqueles que utilizam o serviço público. Então é uma participação social para além do voto. É uma participação social que, efetivamente, a partir de um canal de comunicação, os usuários do serviço público conseguem interagir e deliberar sobre as suas necessidades. Mas como essa lei, ela define serviço público? Serviço público é a atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população exercida por órgão ou entidade da administração pública. Agora vamos falar do agente público permanente e profissional a serviço da administração pública, o servidor público. O servidor ele tem prerrogativas legais, ele é investido em cargo público, ele tem o pagamento oriundo dos cofres públicos, ele tem um vínculo empregatício com o Estado, mesmo que seja em caráter transitório. Por exemplo, quando você é um mesário no período das eleições, você é um servidor público em caráter transitório e responde como se fosse servidor público. Mas será que esse conceito, essas características, elas dão conta da complexidade que estamos dispostos a discutir aqui? Porque é para além disso, né? A gente não pode esquecer qual é o nosso objetivo aqui, que é tratar dos compromissos e responsabilidades no serviço público. Então, apesar de todo o aparato legal, temos que ter o cuidado que nós estamos falando de uma cultura de ser servidor público. É aquele que serve para atender o bem comum. Ele cuida das pessoas efetivamente. Ele tem responsabilidade em dar caminhos e ou soluções para as demandas que são trazidas pela sociedade. Bem, o servidor público é aquele que tem compromisso com o Estado e com a sociedade. O servidor público é quem? É uma pessoa física. Eu, você, que trabalhamos no serviço público e que representam o Estado. O Estado em si é um ente abstrato. Sem o servidor público, ele não consegue atender às demandas que são oriundas da população. Então, as políticas públicas demandadas pela população somente são materializadas através dessas pessoas físicas, que quando estão no serviço público, elas podem ser assistentes sociais, elas podem ser médicos, elas podem ser os engenheiros, os garis, o anestesista, o agente que trabalha no Degase, por exemplo. Então, ele é aquele que representa a administração pública, o Estado e consolida as políticas públicas. Como eu falei inicialmente, o servidor ele tem, por uma demanda, resolver problemas oriundos da população. Que problemas são esses que nós estamos falando? Eles são problemas históricos postos na nossa sociedade pelo nosso modo de produção que vivenciamos, que é o modo de produção capitalista, e as relações de trabalho que a sociedade vive hoje em função desse modo de produção capitalista. Não podemos esquecer que estudos recentes, como a gente observa com o sociólogo alemão Ulrich Beck, que estuda a sociedade de risco, ele aponta a individualização dessa sociedade e o aumento dos fatores de risco que vivenciamos hoje. E é justamente em função disso que amplia a dificuldade de resolver problemas e conseguir a melhor forma de dar norte para outras situações que apareçam no decorrer dessa administração. E não podemos esquecer que vem ampliando demandas para essas formas de resolução de problemas. Que problemas são esses? Eles são problemas complexos. Problemas complexos são aqueles vinculados à área de habilidades comportamentais, que são as competências subjetivas. Eles têm diversas alternativas, nenhuma delas é ótima e criam um problema sistêmico. Você resolve um e aparece o outro. Então, qual é a melhor forma de trabalhar esses problemas? Investir em tecnologia? Tecnologia depende, porque o acesso e o custo é muito. É melhor investir no capital humano, investir em pessoas. Porque ainda não temos algoritmo suficiente para dar conta da multiplicidade das dificuldades, de causas e efeitos
que nós precisamos trabalhar para atender esses problemas e dar solução a eles. O compromisso do servidor, então, como eu já pontuei, é com o Estado e com a sociedade. Mas o que dá a diretriz de atuação do servidor da administração? Porque quando a gente fala da administração pública, eu estou falando no estado do Rio de Janeiro, e eu estou falando da Bahia, estou falando do Ceará, estou falando do município. Então, qual é a diretriz principal que eu tenho para que todos os servidores tenham a mesma forma de atuação, tenham o mesmo compromisso e responsabilidade? Nós vamos falar, então, do artigo 37 da Constituição Federal, que fala dos princípios aplicáveis à administração pública. Os princípios aplicáveis à administração pública são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. É o acrônimo LIMP. E o que cada um desses princípios vai dizer para nós, servidores? Se eu falo de legalidade, eu estou falando que eu tenho que atuar de acordo com a lei, porque para a administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite, e ao particular tudo que a lei não proíbe. Então, vocês observam que em algumas falas que eu venho trazendo aqui, eu estou sempre falando sobre leis, decretos e a própria Constituição. Então, é exatamente isso. Eu respaldo as minhas ações dentro da administração pública pelos atos normativos que regem essa administração. Quando eu falo de impessoalidade, eu estou falando de um tratamento igualitário, que é o objetivo justamente de evitar discriminações e privilégios. Por exemplo, preciso selecionar um corpo técnico para atuar na administração pública. Preciso de um corpo técnico para o DEGASE. Qual é a melhor forma de fazer isso? Por meio de concurso público. Por quê? Porque é um processo seletivo que vai selecionar pessoas para desempenhar funções em diferentes setores e a regra do jogo, ela está no edital. Então, é no edital desse concurso público que eu vou dizer quem eu preciso trabalhar, qual o perfil profissional, quantas vagas eu tenho, quanto vai receber, qual a escolaridade que eu preciso e quais são as políticas de ações afirmativas que estão sendo cumpridas naquele edital. Moralidade. A moralidade é seguir os princípios éticos atrelados à lei. Então, moralidade é vinculada à ética, à probidade e boa-fé. Exemplo, agir com urbanidade. O servidor público ele tem que agir com cortesia, com educação, com uma atitude condizente ao agir profissional. Publicidade. A publicidade ela abarca duas questões. Um que é a exigência de publicar os atos oficiais no Diário Oficial. Porque somente quando eu publico, por exemplo, uma portaria do DEGASE no Diário Oficial, aquela portaria vai ter validade jurídica dentro da administração. E qual é a outra linha que eu tenho da publicidade? A transparência. No caso, a prestação de contas. E vocês conhecem como o portal da transparência, por exemplo. Então, é a administração pública dando transparência ao povo, à população, dos atos que acontecem internamente. E, por último, a eficiência. A eficiência ela entra na Constituição Federal no artigo 37 por meio da Emenda Constitucional 19 de 1998. A eficiência fala sobre a boa gestão dos recursos públicos, de como trabalhar melhor essa relação custo-benefício. Mas é importante a gente ficar alerta sobre uma coisa, que quando a gente fala sobre a eficiência, eu não posso me valer da eficiência e abrir mão dos outros princípios, para ter essa celeridade e essa relação custo-benefício. Eu tenho que observar todos os princípios em conjunto. Então, eu não posso flexibilizar a seleção de pessoal usando como justificativa o princípio da eficiência. Avançada a etapa sobre o que é o serviço público e quem é esse servidor público, vamos agora falar sobre os compromissos e responsabilidades no serviço público e vou começar sobre responsabilidade. O que é a responsabilidade, então? É uma obrigação de responder aos atos próprios ou por uma coisa que me foi confiada. Dessa forma, o servidor público ele vai se sujeitar a 3 responsabilidades. Responsabilidade civil, administrativa e penal. Para elucidar o cabimento de cada uma delas, eu vou dar um exemplo que essas responsabilidades elas vão coexistir. Então, por exemplo, servidor público é condutor de veículo automotor,
e mesmo estando embriagado, ele vai trabalhar. Ao utilizar o carro oficial, avança sinal vermelho e colide com outro veículo. Há de ser apurada todas as etapas dessa situação. O servidor ele vai responder pela responsabilidade administrativa? Com certeza ele vai, porque ele incorreu num ato chamado ilícito funcional. O servidor ele tem o dever de cumprir as normas internas da administração. E o que isso vai acabar acontecendo? Ou ele vai responder sindicância, ou vai responder um processo administrativo disciplinar. Caso venha responder um desses, as sanções disciplinares, elas podem ser desde a advertência até a demissão e as outras que são previstas na legislação específica. Vai responder civilmente também? Vai também, porque ele vai ter que ressarcir o dano que ele cometeu. Ele colidiu com outro veículo, então esse dano vai ser ressarcido na esfera civil. E penal, ele vai responder também? Vai responder também, porque esse crime ele é previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porque ele estava dirigindo com a capacidade psicomotora alterada. Então ele responde pelo resultado crime de trânsito com punição penal. Só uma observação. A pessoa que teve o carro danificado, ela pode ajuizar a ação contra o servidor, ou contra o Estado, ou, pelo princípio de mitigar as perdas, ele pode ajuizar a ação contra o Estado e contra o servidor público ao mesmo tempo.